Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre gêneros textuais. A gente está na apostila, na página 6. A gente vai falar sobre esse conceito aqui que se diferencia de tipologia textual. A tipologia está dentro do gênero. É um assunto que a gente vai falar depois. Que também é importante para a gente entender principalmente essa diferença entre os dois. Mas o que eu já posso adiantar é que o gênero ele é muito mais uma questão de o que você quer falar e o tipo, a tipologia é de como você quer falar, né? O gênero ele está muito mais numa esfera social, de conteúdo, do que você quer passar em relação a alguma temática. E a tipologia não, ela tem um outro objetivo, que é o objetivo de como você vai falar isso, né? Então essas são as diferenças entre ambos. Então vamos ler junto para a gente tentar entender, para a gente começar a repensar essa questão que é tão importante. Produzir, ler ou ouvir textos são práticas sociais que extrapolam um simples decifrado código linguístico. Essas práticas comunicativas envolvem a compreensão de que o leitor não depreende os sentidos do texto, ele os constrói. É o leitor que constrói a noção de que o propósito do texto anterior não é fazer uma cobrança, mas sim de espalhar o vírus em computadores, que é um texto que é dito antes, nessa parte da apostila, localizando informações, trazendo inferências, identificando e analisando o que está implícito, não dito, reconhecendo as características do gênero textual e suas tipologias predominantes. O que está sendo falado é sobre esse texto aqui, né? Esse texto aqui que tem um objetivo. Apresenta-se ali um gênero, né? Uma manchete que a gente tem aqui de jornal. Então, assim, vocês já conseguem perceber que tem um objetivo social em relação a essa manchete aqui. A gente não está falando de como isso está sendo escrito, mas sim do que, né, qual é o objetivo com esse texto aqui. Então é algo que a gente precisa de fato repensar em relação aos gêneros textuais. Então, o que a gente vai pensar em relação aos gêneros textuais? Nas redações que a gente costuma fazer, nos posts que a gente lê e escreve nas redes sociais, nas mensagens que a gente troca com pessoas que conhecemos e no texto que a gente está lendo agora. Vocês veem que não é só sobre como você escreve, é o que você escreve, qual é o seu objetivo com isso, onde você quer chegar. Isso é muito importante para a gente entender gêneros textuais. Esses textos falados ou escritos, né, porque gênero textual não está simplesmente na escrita, não está simplesmente numa redação. Também pode estar escrito, pode ter na fala, né? Por exemplo, uma palestra é muito mais oral do que escrita. Então também é um gênero, né? São decorrentes de atividades humanas socialmente organizadas e podem ser agrupados em conjuntos que chamamos de gêneros textuais, né? De como isso se manifesta. São exemplos de gêneros: manchete, conversa telefônica, carta pessoal, crônica, novela, e-mail, placa de trânsito, palestra, debate, entre tantos outros, né? Então, por isso que a gente não pode ficar preso a uma ideia de que o gênero só aparece numa comunicação escrita. Não, às vezes acontece uma comunicação oral, né? A gente pode ver isso a partir desses exemplos, né? Alguns critérios que precisam ser observados para se identificarem os gêneros textuais. O que a gente precisa olhar? O tema e o conteúdo da mensagem, né? O que está sendo dito, a estrutura do texto, né? A composição, como isso está sendo dito, de que maneira, porque a gente pode ter um gênero X e uma tipologia Y. A gente pode ter essa mistura de gêneros, isso pode acontecer. A forma, os elementos linguísticos por meio dos quais ele se materializa, né? De que maneira você escreve isso. Como visto, é preciso também analisar o contexto que envolve, né? Acerca de que a gente está falando. A produção, né? A gente tem que pensar em quem escreve isso, né? Em quem recebe isso, que é o destinatário,
e de que maneira isso é falado, né? De que maneira, qual é a ponte que interliga a mensagem até o receptor, né? Então a gente pensa em produção, recepção e suporte, né? Então a gente tem que pensar nessas questões que são tão importantes. Era isso, só para a gente iniciar esse conteúdo que é tão importante para a gente. Depois a gente vai fazendo as questões, ok? Mas é isso, depois eu passo as informações para vocês continuarem fazendo os exercícios, mas por hoje é só. Na aula que vem a gente vai falar sobre tipologia textual, ok? Qualquer coisa eu tô por aqui, é só vocês me perguntarem. Beijo!